Que bom que você apertou o play. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você também. Eu sou a missionária Letícia Pires, do Megafone. Muitos também me conhecem como missionária do Megafone. Eu quero deixar aqui alguns versículos e começando pelo livro de Neemias. Neemias capítulo 2. Sucedeu, pois, que no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? Neemias, ele trabalhava diante do rei e a função dele era provar os alimentos, para evitar envenenamentos, né? Isso acontecia frequentemente naquele tempo. Toda alimentação servida aos reis, às autoridades, tinha alguém que provasse. Por isso Neemias provou o vinho antes que o rei o bebesse. Mas o rei percebeu, porque Neemias era um servo do Senhor, alegre, trabalhava com prazer, tinha um semblante feliz, constantemente. Ele estava assim diante do rei constantemente. Mas naquele dia a tristeza era tanta que até o rei percebeu. E o rei falou: Você não está doente, Neemias. Isso não é nada mais do que tristeza do coração. Quantas vezes a tristeza no nosso coração acaba sendo percebida pelo próximo, né? Pelo nosso próximo. Quantas vezes o nosso coração está tão triste que as pessoas ao nosso redor percebem. Não precisa ser uma pessoa serva do Senhor, temente a Deus. Basta ter um sentimento, basta ter um olhar. E o rei percebeu a tristeza de Neemias. Ele sabia que ele não estava doente. E ele logo já deu o diagnóstico. Isso é tristeza de coração. Neemias foi impactado com aquela situação e disse o porquê. A cidade onde ele morava, onde os seus pais foram enterrados, estava totalmente destruída, totalmente desolada. E Neemias estava em outro lugar muito distante, trabalhando a serviço do rei. E ele ficou preocupado. Quantas vezes nós estamos num lugar distante, a gente ora, a gente pede a Deus, a gente intercede pelos familiares, pelos amigos, mas não podemos estar perto. Essa era a situação de Neemias. E diz mais, vou pular aqui, no capítulo 2 ainda, versículo 6, Neemias falou assim: Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará tua viagem e quando voltarás? E aprove o rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. O rei falou: Neemias explicou a situação, eu preciso estar lá, eu preciso ajudar o meu povo. E o rei deu como se fosse uma licença para ele, perguntou, estipulou, né? Quanto tempo vai levar? E Neemias falou: eu preciso de tanto tempo, esse é o tempo que eu preciso. E o rei liberou. Olha que maravilha, isso já aconteceu comigo. Deus está trabalhando e precisar estar junto da minha família. E Deus tocou, foi puramente Deus, porque eu não dei nenhum comprovante, não precisou nenhum comprovante de documentação, de autorização para que eu comprovasse aquela necessidade. Foi a minha palavra. A palavra é algo que ainda é e sempre será importante. A Bíblia diz, né, a palavra do cristão seja sim, sim, não, não. Não é só cristão que tem palavra. Infelizmente, existem alguns cristãos que estão aí deixando a desejar por falta de palavra e com isso afastando muitas pessoas da presença do Senhor. Mas Neemias era uma pessoa de palavra, então o rei acreditou nele.
Ele era um bom homem, um bom funcionário para o rei, servo do Senhor. E estava ali quieto, ele não chegou a pedir, foi o rei que percebeu. Quando Deus toca nas pessoas, é assim, algo sobrenatural acontece. Deus providencia tudo. E eu creio que nesse momento, o que você precisa, Deus está providenciando. Eu estou lendo essa palavra e estou recebendo para mim. Eu estou tomando posse. Que Deus está providenciando tudo o que eu preciso para resolver a minha situação. Você está passando uma situação difícil? Precisa resolver um problema muito difícil. Isso tem tirado a sua alegria, tem tirado a sua paz. Quando você tiver mais tempo, medite nesse livro de Neemias. Eu comecei pelo capítulo 2. Não vou ler o livro todo, mas você pode, até mesmo pelo seu aparelho, dar um Google aí e falar Neemias, livro de Neemias. Você vai ler. Mas experimente fazer isso com calma. Mas nessas poucas palavras que eu vou deixar nesse vídeo, eu tenho certeza que o Espírito Santo já vai te dar uma orientação do que você precisa fazer. Neemias então estipulou a data, o dia, a quantidade de tempo que ele precisava. E sabe o que aconteceu? O rei providenciou tudo para ele. Deu carta de apresentação e deu tudo que Neemias precisava. Ainda deu a liberação do trabalho, aquela licença no tempo que Neemias precisou para estar diante da família. Essa história é muito longa, muito complexa, porque existiram, apesar desse grande milagre que aconteceu logo de cara, os inimigos não ficaram satisfeitos. E existiram muitos empecilhos para que Neemias parasse. Mas ele declarou certa vez algo que eu marquei aqui, no versículo 12, diz assim: de noite me levantei e aos poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. Em outra palavra, em outra passagem, deixa eu ver se está marcado aqui, que eu tenho várias Bíblias marcadas, mas eu sei de cor o que Neemias fala. A boa mão de Deus estava sobre mim. Eu desejo que a boa mão do Senhor esteja sobre você. E se você acreditar, estará. A Bíblia é algo de histórias reais, são fatos que aconteceram. E quando nós descobrimos uma realidade dessa, um fato desse, e nós apresentamos diante de Deus, aí mesmo que o milagre acontece. Assim como um advogado, quando ele está diante de um tribunal, de um juiz, ele apresenta a lei, ele faz os argumentos dele baseado na lei. Muitas vezes o juiz não quer bater o martelo em favor daquela causa, mas está na lei, tem que ser cumprido. E quando nós ouvimos uma palavra dessa, de milagre, quando nós sentimos que essa palavra veio direto ao nosso coração, e nós falamos assim para Deus: Senhor, aconteceu com Neemias. Eu ouvi essa palavra, eu li, aconteceu com ele. Que aconteça comigo também. Que a tua boa mão esteja sobre a minha vida. Que eu consiga fazer o que eu determinei fazer para ajudar. Que o meu patrão, a minha patroa, seja tocado pelo Senhor, assim como o Senhor tocou no rei, de quem Neemias era servo. E não importa a distância, que Deus providencie para você condições de você chegar onde você precisa. Fique alerta, porque os inimigos, os impedimentos vão surgir. E muitas vezes usando pessoas que você, se tiver um olhar frio, você não vai perceber. Porque muita gente, na hora da dificuldade, se apresenta como amigo, se apresenta como favorável, se apresenta como aquele que deseja ajudar, mas não quer ver o teu crescimento, não quer ver o meu crescimento. E na verdade eles tentam impedir. E se nós ficarmos alertas, nós vamos notar isso. E de tanto você bater pé firme e dizer: não quero, não precisa, não quero a tua ajuda, obrigado, os inimigos vão acabar se revelando. Aí você vai dizer: bem que eu estava certa, bem que eu vi um versículo que falava sobre isso. Eu tenho certeza
que neste momento você já está lembrando de situações que você passou, talvez há poucos dias atrás, de pessoas que se apresentavam, seus amigos, pessoas que nem eram seus amigos, mas eram conhecidos, ou se apresentaram para você há poucos dias com a proposta de ajuda, mas a intuição deles, na verdade, o intuito deles, não a intuição, o intuito deles, melhor dizendo, era parar o seu trabalho. Com certeza, se Deus está falando isso no seu coração, é porque o final dessa palavra também pode acontecer na sua vida. Neemias se manteve firme, teve todos os cuidados necessários. Não é porque ele tinha certeza que a boa mão de Deus estava sobre ele que ele levou tudo na forma relaxada de se viver. Não! A boa mão de Deus está sobre mim, mas eu tenho que estar alerta com quem se aproxima de mim. A boa mão do Senhor está sobre você, mas você tem que ficar alerta com aqueles que se aproximam e às vezes oferecendo ajuda. Quem sabe a intenção deles, na verdade, não é de parar. Cuidado. Fica esse alerta, fica essa palavra e fica essa bênção para você, em nome do Senhor Jesus. A minha parte eu estou fazendo, a de Deus Ele já fez, o mais depende de vocês.